Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de oração. Que a paz do Mestre Jesus, ela se faça presente dentro de nós. Poderíamos encerrar a noite com tudo que a Amanda disse aqui, né? Porque nunca é combinado, a gente sabe disso. Mas as lições se casam tão perfeitamente que poderíamos encerrar, que a Amanda já disse tudo, a que viemos aqui hoje para conversar com vocês. O tema de hoje é o capítulo 11 do Evangelho, amai ao próximo como a si mesmo. Quando eu peguei esse tema, a primeiro momento me pareceu simples. É fácil, né? Amar o próximo como a mim mesmo. Mas se a gente se aprofundar, ele é realmente um pouco complicado. Dentro do capítulo 11, nós temos as seguintes instruções de Kardec. O maior mandamento, dai a César o que é de César. Nas instruções dos Espíritos, a lei do amor, o egoísmo, a fé e a caridade para com os criminosos. Se pensarmos bem, é um dos capítulos mais completos do nosso Evangelho. E também um dos mais difíceis de vivenciarmos. O maior mandamento, amai o próximo como a si mesmo. Jesus, quando aqui esteve, ele disse que não veio destruir nada, apenas veio dar prosseguimento a tudo que já acontecia. Moisés traz para nós a primeira revelação, que vem ali através dos 10 mandamentos, colocar para a gente de uma forma, uma ordem, umas normas a serem seguidas, porque assim necessitava naquele tempo. Jesus nos trouxe aí a segunda revelação. E ele resumiu todos aqueles mandamentos de Moisés em 2. O primeiro e o mais importante de todos, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, que completa tudo isso, amar ao próximo como a si mesmo. Se a gente analisar isso, está tudo englobado. Eu só vou poder fazer para o meu próximo aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Na teoria, isso é muito simples. Mas e na prática? Será que é tão fácil assim a gente amar o nosso próximo como eu amo a mim mesmo? Amanda falou uma coisa que eu disse em todas as etapas do meu estudo. Eu não posso oferecer aquilo que eu não tenho. Por que eu não posso amar o meu próximo? Porque a gente ainda não se ama. E por que eu não me amo? Porque eu ainda não me conheço em profundidade. Temos várias personalidades dentro de nós. E isso impede que a gente conheça aquele verdadeiro eu que está dentro de nós. Para que a gente possa amar o nosso próximo, nós vamos ter que fazer o nosso conhecimento de nós mesmos. Esse é um convite para que a gente possa refletir sobre isso. É necessário que façamos a tão sonhada, desejada, buscada reforma íntima, para que a gente possa conhecer a nós mesmos e também dar os frutos que nós podemos dar. Porque todos nós estamos aqui em evolução. E para que nós possamos evoluir, é preciso começar na caminhada. Já demos alguns passos, mas ainda é necessário que nós vamos buscando o caminho da nossa renovação. Quando a gente lê ali, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Numa das passagens do Evangelho, os judeus instigam Jesus para que ele fale sobre os altos impostos que César estava cobrando. Jesus, percebendo ali a situação delicada em que estava sendo colocado, ele responde, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Como será que a gente está se comportando perante isso na nossa realidade? A gente tem que viver em sociedade. Somos obrigados
a viver em conjunto, porque sozinhos nós não vamos conseguir o nosso progresso. Mas nós não podemos nos esquecer do que nós precisamos doar ao nosso Pai. Muitos de nós, ainda hoje, vivem como na época de César. Vivemos em prol do material. Ele é necessário? É necessário. Mas nós precisamos encontrar um meio termo, um equilíbrio, para que a gente possa também dar a Deus o que lhe pertence. E Ele não nos cobra alto. Seus impostos são baixos. Ele só quer que a gente doe o que nós temos de melhor dentro de nós. Ele não está pedindo fortunas, mas sim a nossa melhora, a nossa evolução. E isso é um presente para nós mesmos. Eu achei um texto aqui, que eu achei bem legal, que cabe no nosso dia de hoje, no nosso dia a dia. Correu tanto, que passou sem sentir pela primavera. Tinha pressa, produzir, faturar, comandar, comprar. Flores abriram e fecharam, mas ele não viu. Ora, flores. Pássaros cantaram efusiantes, mas ele não ouviu. Ora, pássaros. Tinha pressa, dar propinas, concorrer, ganhar, comprar. Crianças brincaram alegres, mas ele não notou. Ora, crianças. Então correu tanto, que passou sem sentir pelo verão. Tinha pressa, refinanciar, hipotecar, sonegar, comprar. A esposa de olhar sempre mais triste, mas ele ignorou. Ora, mulheres. E então correu tanto, que passou sem sentir pelo outono. Tinha pressa, e pressão alta, ansiedade, gastrite. Ora, médicos. Não chegou ao inverno. O infarto correu mais que ele. Ora. Será que nós estamos correndo tanto que estamos esquecendo de nós mesmos? Será que estamos tendo tanta pressa que estamos nos esquecendo de olhar para dentro de nós e buscar essa tão desejada pessoa linda que vive em nós? É uma reflexão para cada um de nós. Nosso dia a dia está assim. Nós passamos sem ver as flores, os pássaros, todo o presente que Deus nos deu para que nós possamos nos sentir felizes com o mínimo que seja. As nossas famílias, como estão? Os nossos lares, como andam? Então essa é uma reflexão para a gente. Qual o sentido das afirmativas? Dai a César o que há de César. Atender às obrigações enquanto cidadãos, pais dedicados, bons irmãos, cidadãos responsáveis. Cumprir os preceitos divinos de amor e caridade. Essa é a tão buscada progresso moral e espiritual. Assim, estamos dando a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Mas agora nós chegamos, para mim, a parte mais enriquecedora desse capítulo. A lei do amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus. É através do amor que chegamos à elevação espiritual. Amor mais elevado dos sentimentos. Uma lição fundamental do nosso aprendizado na Terra. Amor é lei de progresso. Mas, essa teoria tão linda ainda não nos cabe. Porque nós não conhecemos o amor em profundidade. Conhecemos o amor de forma egoísta, de forma de posse, de forma exclusivista e de uma forma egoísta. Porque eu gosto daquele que gosta de mim. Ainda não conhecemos o amor universal. Aquele que não mede esforços, que não tem detalhes,
que não tem barreiras, que não tem fronteiras. Será que nós conseguimos amar dessa forma já? Para a gente falar disso tudo, que é a lei do amor? Ainda não. Mas ele nos é permitido. Tivemos o maior exemplo aqui conosco, que foi Jesus. E ele, através dos seus exemplos, nos mostrou que é possível amar sem barreira. Ainda é difícil a gente olhar para aquele próximo que não nos é tão próximo e compreender que ele é o que eu vejo e não muitas vezes o que ele é. A minha visão ainda está deturpada, porque eu coloco muitas vezes os empecilhos para compreender o meu semelhante. Eu vi uma frase hoje, nós estamos vivendo aqui no nosso país um momento de manifestações, cada um expondo as suas vontades, os seus desejos. E por todo o mundo a gente vê dificuldades. A humanidade enfrenta dificuldades por toda essa ganância que existe. E eu vi uma frase hoje que eu achei muito interessante. Se estivermos todos de mãos dadas, quem segurará as armas? Nós ainda não estamos nessa condição. Estamos todos de mãos soltas. Mas se nós começarmos a pegar aquele próximo, que não nos é tão próximo, mas que está no nosso caminho e não é por acaso, se eu segurar na mão daquele, e se eu segurar na mão de outro, as minhas mãos estarão ocupadas. E se isso se tornar uma corrente, a humanidade toda será beneficiada com isso. Mas nós não precisamos mudar o mundo. A mudança tem que ocorrer em mim, para que isso se reflita naqueles mais próximos de mim. E assim sucessivamente. Cada um pode colaborar da forma pequenina. O problema é que nós queremos mudar o todo, esquecendo que quem precisa se modificar somos nós. O próximo vai fazer a tarefa dele, a lição de casa dele. Mas eu vou fazer a minha. Por menor que ela seja, eu vou cumprir com a minha tarefa. E assim, eu vou estar vivenciando a lei do amor. Aprendendo a nos amar. Olha a chave para que a gente possa encontrar esse caminho. Aprendendo a nos amar. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal que vos queiram fazer. E se alguém vos bater na face direita, apresenteis também a outra. Aí, nós conseguimos colocar em prática esses ensinamentos. Porque ainda estamos no estágio de quando nos ofendem, a gente quer retribuir, devolver na mesma moeda. Esses dias eu estava conversando com um aluninho meu da evangelização, e eles tinham brigado entre si. Uma discussão entre dois meninos, dois adolescentes. E aí ele falou para mim que ele queria que o amigo pedisse desculpa para ele perante todo mundo e falasse para os pais o que tinha acontecido. Aí eu conversei com ele e falei assim, nós tivemos o maior exemplo, que foi Jesus, que foi humilhado, que foi traído, que sofreu inúmeras traições e mesmo assim ele só ofertava amor. Aí ele falou, não, mas eu não quero isso, eu quero que ele sinta na pele o que eu estou sentindo. Aí eu falei para ele, mas você vai voltar naquela situação de olho por olho, dente por dente? Aí ele parou, refletiu, e eu
não continuei a conversa. Falei assim, reflete nisso que você está dizendo. Porque tudo que a gente está falando aqui está indo por água abaixo, então. E a nossa doutrina, que vem nos orientar, que vem nos esclarecer, onde se encaixa aí? Aí eu perguntei para o outro amigo, né, o que tinha acontecido. Aí ele falou assim, não, tia, a gente já se entendeu. A gente briga, mas a gente se gosta. Então, eles mesmos conseguiram colocar uma pedra naquilo que era uma dificuldade, uma dor, que estava machucando alguém. E eles mesmos conseguiram resolver. Aí, aquela situação ali do olho por olho, dente por dente, não aconteceu. Porque a amizade prevaleceu. E o que prevaleceu ali? O amor. De uma forma ainda, tia, a gente briga, mas a gente se gosta, ainda rudimentar. Mas ela está acontecendo. Agora, se um dos dois resolvesse encerrar ali, falar, não quero mais ser o seu amigo, estaria perdido ali os laços de amizade, os laços de amor que uniam eles. E assim somos nós. Vamos ter inúmeras dificuldades, muitas vezes no nosso próprio lar, que é aqueles espíritos que estão ali, são os que precisam se acertar mesmo. E as dificuldades vão aparecer ali. Mas a nossa doutrina, que vem nos esclarecer, nos dá os lenitivos para ir apaziguando essas situações, calando quando for necessário, esclarecendo quando também for útil. Através das preces, sabemos que ela nos alimenta, nos fortifica e nos dá coragem para continuar o caminho. O amor a si mesmo, proposto por Jesus, é um convite sem retoques à dignidade pessoal, ao reto cumprimento de seus deveres em relação aos anelos íntimos que se estendem ao sentimento do próximo. Essa é uma frase de Divaldo que nos fala exatamente isso que a gente está conversando. Eu preciso amar a mim mesmo, para que eu possa oferecer isso para o meu próximo. Porque se eu não amar a mim, eu só vou doar a ele o que eu tenho. O exercício da aprendizagem no amor inicia-se pelo amor a si mesmo e, consequentemente, pelo amor ao próximo, chegando ao final à plenitude do amar a Deus. Nós dissemos sempre, eu amo a Deus. Mas enquanto nós não amarmos todos, nós não vamos amá-lo em profundidade. Nós não vamos amá-lo com a pureza que essa palavrinha pequena tem. Amor é pequeno, mas é tão forte que quando a gente fala, a gente sente como é repleto de boas vibrações. E nós estamos constantemente falando, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Quanto mais aprendemos a nos amar, mais nos desvinculamos de coisas que não nos são saudáveis. A saber, pessoas, obrigações, crenças e tudo que possa nos invadir a individualidade e nos prostrar ou rebaixar. O amor é sublime. Ele tem essa característica de nos elevar. Quando estamos num ambiente onde as boas vibrações do amor, elas prevalecem, nós nos sentimos muito melhores. Isso nos faz um bem que nós nem conseguimos transmitir em profundidade o quanto isso nos invade e quanto isso nos faz bem. Mas se eu estiver ali mergulhado em sentimentos contrários, eu não vou conseguir sentir esse amor. Quando nos colocamos a serviço do amor verdadeiro, a autoestima nascerá em nossa vida como valiosa aliada nas dificuldades existenciais. Mas, em contrapartida, nós temos que falar do egoísmo. O egoísmo é a chaga da humanidade. Ela está de mãos dadas, ele está de mãos dadas com o orgulho, que é o que nos impede de sentir tudo isso que a gente acabou de dizer. Egoísmo
egomaismo. É o hábito ou a atitude de uma pessoa colocar os seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar, em detrimento ou não do ambiente e das demais pessoas com que se relaciona. É a tendência da manifestação consciencial excessivamente focada nos interesses, necessidades e valores próprios, combinado com descaso ou até desrespeito aos demais princípios conscienciais, sendo a gênese de muitos conflitos interconscienciais e parapatologias. Hoje, nesse instante que nós nos encontramos, o amor está dentro de nós. Só que ele está soterrado por tudo isso. Nós não conseguimos encontrá-lo porque essas outras características ainda prevalecem em nós. Aí a gente volta lá atrás. Aquele amor de posse é meu. Aquele amor egoísta, não divido, tem que ser só meu. E aí eu não consigo enxergar o amor fraternal, puro e verdadeiro. Quando a gente se coloca em situações que fogem um pouco à nossa rotina, vamos dar um exemplo, auxiliar no lar dos idosos. Nós vamos vivenciar ali situações em que não dá para ser egoísta. Onde a gente olha e se sente tão pequeno em sentir esse sentimento que esmaga o que tem de bom dentro de mim. Olhar para um idoso e ver que hoje ele depende 100% de alguém e que ele precisa deixar o seu orgulho de lado, porque senão ele não vai sobreviver, ele precisa aceitar que ele depende de uma outra pessoa, nos faz ver como ainda somos pequenos. Como precisamos progredir na nossa parte moral. Esses trabalhos são enriquecedores. E são as oportunidades da gente se reavaliar. Porque sozinho eu não vou conseguir. Ninguém está aqui para progredir sozinho. Não adianta eu me isolar no monte mais alto que tiver, porque ali não vai existir o meu progresso. Mas essas ferramentas que o Mestre nos proporciona, a de auxiliar, a de servir, a de ser útil, são as ferramentas para a minha evolução. A gente acha que está indo lá ajudar o próximo, quando na verdade nós estamos nos ajudando. O benefício é para todos. Na lei do amor não existe egoísmo, não existe posse. É universal, é para todo mundo. Então, cada um de nós pode passar por essa experiência e tirar dali as lições para si. Pode trazer para perto de você aquele irmão que ainda não consegue andar sozinho, que precisa de um ombro amigo. Seja um ombro amigo. Seja fraterno. Doe-se. E aí a gente vai voltar lá naquela parte, dai a Deus o que é de Deus. Olha nós aí acumulando o tesouro que ninguém nos toma. O tesouro que é rico demais. Nós vamos conquistando aquilo que a ferrugem não vai corroer. O egoísmo. O egoísmo acarreta, impede o progresso moral da terra, é o causador de todas as misérias da terra e é o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jonas de Ângeles nos diz o seguinte: a terapia eficiente para tão terrível flagelo é o altruísmo, para desenvolver os sentimentos superiores que emanam da razão e do discernimento, ampliando as possibilidades de crescimento interior de cada um no rumo
do infinito. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família? A seita? A nação? Não, é a humanidade inteira. O egoísmo, esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Fora da caridade, nós não vamos conseguir traçar esse caminho de amor e paz. Sabemos que a caridade não é apenas com aqueles estranhos, principalmente com nós. Nós temos que nos analisar como necessitados da maior caridade que existe, a de amar a si mesmo, de compreender as minhas dificuldades, as minhas deficiências, os meus limites. Não podemos também achar que vamos da noite para o dia renascer nesse corpo velho, o homem novo. Mas que a nossa caminhada nos permita, dia a dia, ir conhecendo esse homem novo. Que ele vá retirando todas essas dificuldades que o egoísmo e o orgulho nos impõem. Que eu possa fazer essa limpeza e olhar para trás e ver que junto de mim tem vários irmãos que viram o meu exemplo e seguiram na caminhada. No começo eu disse que a teoria era linda, era fácil, amar ao próximo como a mim mesmo. Mas a prática não é assim tão simples. Mas, se nós já tivemos exemplos que conseguiram vivenciar, por que nós não vamos conseguir? O nosso mestre aqui esteve, vivenciou o amor da forma mais sublime e pura. Por que eu não posso conseguir? Por que eu não posso amar a Amanda da forma que ela é? Sem querer que ela coloque o cabelo para cá, que ela use um óculos assim, que ela me trate de tal forma. Amanda é assim. Eu preciso respeitá-la e compreendê-la como ela é. E aí eu vou estar vivenciando esse amor e retirando essas sensações negativas que o orgulho e o egoísmo nos trazem. A fé e a caridade. A prática da mais profunda caridade está baseada na fé, pois sem a fé a caridade não possui a abnegação necessária para se concretizar em plenitude. Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Aí a gente já começa a compreender como é possível chegar nessa parte. Porque se eu me amar, se eu me conhecer, eu vou ofertar aquilo que eu tenho. E não aquilo que eu não tenho. Porque se o seu coração está cheio de ódio, de rancor, de mágoa, como oferecer amor? Se o que transborda em mim não é isso. Se a gente se amar, eu tenho para oferecer. É uma conta simples. E resultado perfeito. Que aí eu só vou fazer para o meu semelhante aquilo que eu gostaria de receber. E o mais importante de tudo, eu vou me colocar no lugar dele. Como ele vai sentir uma agressão? Como ele vai sentir uma ofensa? Como ele vai reagir perante de uma palavra mais rude? Pequenos gestos podem mudar uma situação. Um bom dia, um boa tarde e principalmente um me desculpe. Reconhecer que está errado. Reconhecer que precisa melhorar.
perante aquele que é o seu irmão. Ajuda teu semelhante a levantar sua carga, porém não a levá-la. Cada um aqui tem o seu caminho a percorrer. Eu não consigo carregar a cruz da Amanda. Ela também não consegue carregar a minha. Mas eu posso ajudá-la a se tornar mais forte, mais equilibrada, consciente dos seus deveres. E assim ela vai ter o ânimo para conseguir percorrer a sua estrada de Damasco. E lá na frente, a gente se encontrar com o nosso mestre, com o nosso guia que disse: me sigam. E nós podemos seguir esse caminho de olhos fechados. Porque sabemos que o caminho do Cristo não é o mais fácil. Mas ele também não disse que seria. O seu caminho aqui não foi de facilidades. Mas nós temos os lenitivos necessários para seguir a nossa caminhada. À medida que aprendemos a nos amar, adquirimos uma lucidez que nos proporciona identificar nos conflitos um alerta de que estamos indo na direção contrária à nossa maneira de sentir e de pensar. Amar o próximo como a ti mesmo na prática. Há uma tarefinha para todos nós aí, num domingo. Podemos começar, ou hoje, né? Ainda temos um pouquinho do nosso dia aí, ó. Examinar a nossa consciência, como eu gostaria que procedessem comigo em cada situação. Adotar essa resposta para com o nosso próximo. A caridade, destruindo assim o egoísmo. Mas como eu vou me ajustar nessa lei de amor tão falada? Tolerar os que vivem conosco, perdoar quem nos ofende, auxiliar o próximo de acordo com as minhas possibilidades, atender ao chamamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Amai muito para serdes amado. Fazendo isso, vos elevarei acima da matéria. Cada alma irmã que convive conosco é nossa mestra. E a disciplina atuante é a vigilância que não ficou esquecida. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nessa máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, ou seja, fazer o bem e não fazer o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta, mesmo para as menores ações. Nesse livro aqui, tem uma parte que é bem interessante. Você tem qualidades, todos nós temos. É honesto, mas você é humilde? Não prejudica, mas você ajuda? Respeita e ama? Não ofende e perdoa? Trabalha e é generoso? Não inveja e é solidário? Acolhe os seus e o próximo? Não despreza e auxilia? É digno e cultiva o bem? Não agride e você tolera? São indagações que não bastam apenas nós não fazermos o mal. É necessário que façamos o bem. Porque se eu apenas não fazer o mal, ou apenas estar aqui numa situação de conforto, isso não me possibilita um crescimento. É necessário que eu aplique o bem, que eu viva o bem, que eu auxilie o meu próximo. Essas são as regrinhas básicas para que a gente viva a lei do amor. Qual o meio mais prático e eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrebatamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho nos afirma: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos dá aí uma receitinha para que a gente possa seguir. Mas ele vivenciou isso para poder
nos exemplificar. Todas as noites, quando a gente se deita com a cabeça no nosso travesseiro, vamos nos questionar: o que eu fiz para o meu próximo? Como foi o meu dia? Eu auxiliei alguém? Eu contribuí com alguém que necessitava? Eu me doei a alguém? Eu consegui me calar naquele instante em que a briga estava armada? Eu consegui analisar a minha reação perante aquela dificuldade? Se todos os dias nós conseguirmos analisar o nosso dia a dia, a receita está dada. Que seja mínimo, que seja um reconhecimento, e nós já estaremos nos autoconhecendo. Que seja apenas olhar para dentro de si e falar: nossa, eu consegui hoje fazer uma prece. Já é um reconhecimento de que você está indo no caminho daquele encontro com você mesmo, do encontro com nós mesmos. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, é a mais completa expressão da caridade, pois que resume todos os deveres para com o próximo. Melhor diretriz: o dever começa precisamente no momento em que ameaçais a felicidade e a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que quereríeis alcançar para vós mesmos. A caridade para com os criminosos, vamos falar de forma bem simplificada, porque ela já inclui em tudo isso que nós dissemos. Não julgueis para não sermos julgados. Essa foto mostra tudo. Quando a gente aponta um dedo para alguém, tem 3 apontados para nós. Então, a gente não sabe a situação, não podemos julgar porque não conhecemos. Apenas nesses instantes, nos elevemos com os pensamentos ao alto, pedindo a Deus para amenizar o coração de cada um dos envolvidos em todas as situações contrárias à lei do amor. E é assim nós vamos contribuir ao invés de julgar, de condenar. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência. Nenhum de nós evolui sem que o próximo participe da nossa disciplina. Eis porque, depois de amar a Deus sobre todas as coisas, fomos aconselhados a amar em seguida o próximo como a nós mesmos, por ser ele a senda de luz com aparência de trevas. Eu vou contar uma história para vocês que ela resume bem o que é o amor. Ela é uma mensagem psicografada. Ela está no DVD Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E nos traz a história de Abá Kuntá. Abá era um menino jovem, vivia na África. Não tinha ali nada que o prendia. Quando, de repente, ele foi ali aprisionado. Trazido para um país diferente, com uma língua diferente, e se tornou assim escravo. Quando Abá chegou aqui, ele estranhou tudo o que estava acontecendo e ele não entendia o porquê que estava naquela situação, sendo que nunca fez mal a ninguém. Foi comprado por um senhor de aparência não muito amigável. Depois de uma longa viagem, Abá teve que ainda percorrer a pé um caminho longo até chegar na sua nova casa. Quando ele chegou, ele viu que era uma casa diferente da que ele tinha o costume na sua terra. Mas a partir daquele momento, ele percebeu que não tinha mais volta. Que ali seria o local onde ele viveria. Abá sofreu as maiores torturas que poderia imaginar. Eram ali aprisionados nas senzalas, onde o chicote do feitor corria.
E Abá, como era ali considerado um moço pacífico, foi convidado a morar na casa grande e assim acompanhar o senhorzinho daquelas terras. Mas Abá percebeu que as dores não eram somente a do corpo físico. Existiam situações que machucavam a alma, onde a humilhação existia. E ele viu que o seu senhor não sentia por ele nada mais do que um brinquedo à sua disposição. Certo tempo, o senhor daquelas terras se casou. E a mulher dele ficou grávida. Mas, como diz Abá, talvez por castigo, a mulher morreu no parto. E o filho não nasceu ali das crianças mais fortes. O senhor daquelas terras virou todas as escravas de cabeça para baixo para que elas pudessem alimentar o filho. Mas o menino não aceitava ninguém. Chorava o tempo todo. E com essa situação, o senhor daquelas terras maltratava ainda mais os seus escravos. Um dia Abá estava lá ouvindo a criança chorar. E ele resolveu pegá-la no colo. Naquele instante, a criança parou de chorar. E ele sentiu o amor de uma forma que ele ainda não conhecia. E assim, o Senhor deu um sossego para ele, porque ele tinha que cuidar do menino, tinha que pajear o menino. E naquela situação toda, ele se apegou tanto que se tornou o seu anjinho branco. Mas o menino era fraco. Não conseguia se fortificar, mesmo com todos os cuidados de Abá. Eis que um dia, o menino morre. O senhor daquelas terras ficou totalmente perturbado. E naquele dia, ele acabou com todos os escravos no chicote. Abá teve ali o seu braço machucado. E como não melhorava, resolveram cortar. Toda aquela família se desestruturou. O senhor daquelas terras praticamente enlouqueceu. Muitos dos escravos resolveram fugir. Abá também pensou em fugir. Mas ele falou, já estou velho, para onde que eu vou? Resolveu ficar ali com o seu senhor. O senhor, em momentos de loucura, visualizava os escravos que já tinham morrido, tentando aprisioná-lo e levar para um lugar onde eles pudessem se vingar. Abá pediu a Deus, então, que levasse aquele senhor, que tivesse compaixão dele, porque ele também perdeu seu bem mais precioso, que era o seu filho. Eis que um dia, esse senhor desencarna. E Abá, sem saber o que fazer, estava ali na casa grande, já sem nada a produzir, resolveu ficar por ali. Para onde ele iria? Se ele não tinha mais família, se ele não tinha ninguém. Até que um tempo, ele também desencarna. Quando acorda, percebe que está forte, que o seu braço já não estava mais amputado. E ele ouve uma voz tão familiar lhe chamando. Mas ele não entende. Como eu posso ouvir essa voz se eu sei que o meu anjinho morreu? Ele é recepcionado por aquele menino que ele cuidou. E naquele instante ele explica para ele o que estava acontecendo, que todos nós aqui conhecemos, o que acontece após o nosso desencarne. Abá começa a visualizar uma nova situação, onde o amor entre os irmãos prevalece. E ele conhece algo muito importante, que são os ensinamentos de Jesus. E ele fala que a partir daquele momento, ele é escravo por vontade própria, mas escravo de Jesus na ânsia de se melhorar. Mas em nenhum momento ele se engana. Ele sabe que ele também já causou maldades e que aquele senhor precisava e carecia de amor. Na caminhada pela sua evolução, Abá pede para que ele possa novamente, junto com seu anjinho,
reencontrar aquele Senhor que tanto mal causou a si mesmo. Um belo exemplo de amor. Por maior que possa ser as nossas dificuldades, as nossas barreiras, os nossos sofrimentos, o amor pode curar tudo. O amor pode transformar a situação mais cruel. Ele pode renovar aquele que está mergulhado em dor e sofrimento. E ele termina falando assim: meu nome é Abba. Todos nós aqui podemos aprender com Abba. Porque ele conseguiu derrubar as suas próprias barreiras. E o filho daquele que poderia ser considerado seu maior inimigo foi quem o aproximou daquele que maltratava, que feria, que apunhalava, que chicoteava. Quantos de nós aqui não somos os feitores da história? E nos colocamos na posição da vítima. Nós somos filhos de Deus. Estamos aqui para a nossa evolução. O caminho está aberto. Quem quiser segui-lo, que adentre a estrada. Muito obrigada. Tenham todos uma boa noite.